O Esporte Clube Juventude tem como seu maior rival local a Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. O futebol é movido por paixão? Quantas vezes a gente ouve falar essa palavra, essa frase, movido por paixão? Mas eu diria mais ainda, o futebol é movido pela rivalidade. Esta sim provoca uma paixão imensa pelo clube e provoca um sentimento de orgulho e defesa incondicional do clube ao qual eu torço. A rivalidade faz acirrar o desejo de ser melhor do que o outro. No futebol, quando uma cidade tem 2 times de futebol, ou até mais, mas geralmente 2, cria-se uma rivalidade e começam as manifestações, eles lá do outro lado, eles daquele lado, eles de lá, nós daqui. São termos que vão sendo utilizados no dia a dia para expressar o sentimento de rivalidade que eu tenho pelo meu adversário, pelo outro time, aqueles outros. Caxias do Sul é um exemplo disso. Em 27 anos de trabalho na imprensa de Caxias do Sul, primeiro, aprendi a conviver com a rivalidade entre Caxias e Juventude. E sempre reitero o meu respeito por eles. Depois, neste período, acompanhei e tive a felicidade e a honra profissional de cobrir muitos clássicos cajus, com históricos e contextos diferentes. Bons enfrentamentos, sob o ponto de vista técnico, às vezes nem tanto, mas sempre marcados pela rivalidade, pela emoção, pela tensão e de difícil caracterização, do qual o mais marcante. Eu me criei ouvindo a palavra caju, mas também ouvi lá no passado Flaju, Flamengo e Juventude, e depois virou Caxias. O Flamengo hoje é caju, é uma palavra muito forte, caju. Ela é mais do que a união de 2 palavras, de 2 times de futebol, do nome de 2 times de futebol. Ela é muito mais do que isso, a palavra caju. A palavra caju é a rivalidade do futebol caxiense. A palavra caju, ela é a rivalidade do futebol de uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte do Brasil. A palavra caju carrega consigo muita história do futebol de Caxias do Sul. Carrega consigo orgulho de títulos em nível nacional e estadual de Caxias do Sul. Essa rivalidade, Ivan, ela surgiu em 1935, quando surgiu o Grêmio Esportivo Flamengo. Né? O clube tricolor caxiense, ele surgiu ali por causa de um evento na escolha da rainha dos clubes de Caxias do Sul. E em 10 de abril de 1935, os clubes Rui Barbosa, tendo como presidente o Silvio Toigo Filho, que acabou sendo o primeiro presidente do Flamengo, e o Rio Branco, que era do dirigente Germano Pisani, eram 2 times rivais da cidade, no futebol amador, né? Que é o Rui Barbosa e o Rio Branco. E eles se uniram para formar uma agremiação mais forte, capaz de eleger a rainha dos clubes. Só que quem foi eleita foi uma rainha representando o Esporte Clube Juventude. E aí os dirigentes desses 2 clubes se resolveram se unir para combater essa situação. E daí surgiu a ideia de criar um clube. E surgiu então, no dia 10 de abril de 1935, o Grêmio Esportivo Flamengo. Né? Como eu falei anteriormente, teve seu primeiro presidente, o Silvio Toigo Filho. Retorno a 1971, dezembro, quando os 2 clubes da cidade, Juventude e Flamengo, decidiram construir uma fusão. Infelizmente, foi um processo mal conduzido, erroneamente construído e, acima de tudo, resultando numa malfadada e famigerada fusão. Estava destinada
a dar errado. Devido às dificuldades financeiras dos dois clubes de Caxias do Sul, Grêmio Esportivo Flamengo e Esporte Clube Juventude, surgiu a ideia da fusão entre os dois clubes para representar Caxias do Sul. Eu considero uma excelente ideia. Uma pena que esse projeto não seguiu além desses 4 anos, mas realmente por isso que Caxias do Sul poderia ter sido muito bem representada com essa fusão. E o poderio do futebol da cidade seria talvez muito maior. Mas a rivalidade de Juventude e Flamengo não durou. Formaram essa seleção dos jogadores da ACF. Os goleiros ficaram Bagatini e Nadir. Depois, mais adiante, foi contratado o Ronaldo. Primeiro jogo da Associação Caxias do Sul Futebol, em 29 de janeiro de 1972, contra o São José, um jogo 0-0. Eu participei desse jogo. Saí jogando pela equipe da ACF. Esse período, em 27 de outubro de 1974, já com o treinador Áureo Marinivelli, tive a grande oportunidade de um jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, onde nós perdemos de 1-0, saí faltando 5 minutos. Aí entrou o Ronaldo e infelizmente levou o gol. E aí começou a minha ascensão como goleiro no futebol gaúcho. O futebol de Caxias do Sul, em 72, sofreu uma mudança. Haviam 2 clubes em Caxias, né? Até 72. O Grêmio Esportivo Flamengo, que as cores eram grená, azul e branco, e o Juventude, verde e branco. Em 72, dadas as dificuldades financeiras dos clubes e etc. e tal, e outras questões, enfim, os dirigentes optaram em fazer uma fusão dos departamentos de futebol. Então houve a fusão. Naquela época se falava muito em fusão, haviam várias fusões, houve no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, em São Borja. No Paraná surgiu o Paraná, que era o Colorado, e mais um outro time, surgiu o Paraná, que hoje esteve mal, está tentando se recuperar. E no Rio Grande do Sul, a principal fusão naquela época foi de Juventude, de Flamengo e Juventude. E quando, no ano seguinte, ao início dessa aliança que não deu certo, nas comemorações do aniversário de 59 anos do Juventude, faltando um para 60, em 1972, o presidente Viri Sanvito, numa emocionante oratória, declarou que o Juventude não estava morto e iria voltar. Surgiu a Associação Caxias do Sul de Futebol. Esteve nativa disputando o Campeonato Gaúcho de 1972 até 75. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3, da existência da ACF. Era uniforme branco e preto, com uma engrenagem preta. Esse era o uniforme, as coisas. Porque não se usou o verde do Juventude, nem o grená e o azul do Caxias, para questão de não marcar muito. Então foi um uniforme imparcial, digamos assim, entre aspas, preto e branco. Essa fusão durou até 1975. Quando terminou a fusão, por algumas questões não deu muito certo, a cidade não aceitou muito, as torcidas não adotaram muito a Associação Caxias do Sul de Futebol, a preto e branco. Os clubes, houve então a decisão de rescindir, de terminar com a fusão, em 75. Quando então o Juventude voltou a ser Juventude, com as suas cores tradicionais, não mudou nada, manteve o mesmo padrão de uniforme e tudo, mas nesse período de 72 a 75 o Juventude reformulou o Jacone, aproveitou para derrubar o estádio antigo e construiu o estádio novo, que depois foi sendo reformulado, hoje está muito dentro de um padrão muito elevado o estádio do Juventude. O Caxias já tinha o Centenário, que também foi melhorado ao longo dos anos, mas o Juventude derrubou seu estádio todo e construiu o Jacone novo, nesse período da ACF. E aí em 75 o Juventude voltou. Mas o Flamengo não voltou. Aí surgiu a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, de hoje, a SER Caxias. O Juventude estava voltando a atividades depois de 3 anos de intervalo, de parada. Havia realmente uma grande multidão que jamais, em momento algum, o futebol de Caxias havia visto dentro de um estádio local. O Flamengo foi o convidado para ser o padrinho da inauguração. E essa inauguração, no domingo,
23 de março de 1975, durante a Festa Uva, que celebrava os 100 anos da imigração italiana. Nesta data, o Juventude enfrentava o Flamengo do Rio de Janeiro em partida amistosa. terminou 0-0, um resultado que para o Juventude repercutiu nacionalmente, ainda mais que marcava a sua volta ao futebol. Caju protagonizou muitas histórias do futebol caxiense, do futebol do Rio Grande do Sul e até do Brasil. Há uma insistência em tirar o Caju do maior clássico do interior do Brasil. Há uma insistência, mas é só acompanhar a história, o dia a dia e a vida dos cajueiros para ver que é, sim, o maior clássico do interior do Rio Grande do Sul. Então, Gustavo, a gente pode se considerar assim o gauchão também aqui no estado ou até no país, esse clássico Caju como o maior do interior, ou ele é um dos maiores do interior do país, Gustavo? Eu acho que o Caju e anteriormente o Flaju, né, tinha essa denominação até 1971, sem dúvida eu acho que ele é o maior clássico do interior gaúcho. E um dos principais clássicos do interior do país. Eu digo com certeza que aí nós estamos falando de Guarani e Ponte Preta em Campinas, né? O Guarani já foi campeão brasileiro, a Ponte Preta também é um time tradicionalíssimo. Eu acho que sem dúvida o derby campineiro é o principal clássico do interior do país. Mas sem dúvida o Caju está ali entre talvez os 3 maiores, né? Tem um clássico também que eu gosto muito, que pouca gente fala, principalmente aqui no Sul, mas tem muita relevância no Nordeste, que é em Campina Grande, o 13 e o Campinense. É um clássico também muito, muito agitado, com muita rivalidade no interior ali da Paraíba, né, em Campina Grande. Mas temos aqui também no Sul, temos o Brapel, né, temos o Baguá, mas sem dúvida até porque o Juventude é um clube de Série A, ele disputou muitos anos a primeira divisão do futebol brasileiro, já disputou Libertadores, Copa Sul-Americana, já foi campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. O Caxias também já foi campeão gaúcho, também já jogou a primeira divisão entre 76 e 79. Volta e meia ele é vice-campeão gaúcho. Então, assim, por toda a representatividade, sem dúvida eu diria que o clássico Caju seria, logicamente, atrás do clássico Grenal, o de maior relevância aqui no futebol gaúcho. A palavra Caju parece o sentido de dividir a cidade pelo meio. Uns moram lá, outros moram aqui. Eles lá do Jacone, eles lá do Centenário. A palavra Caju, ela expressa tudo isso. Ela expressa um sentimento de um torcedor que tem paixão pelo seu clube. A ponto de muitos torcedores de Caxias e Juventude serem exclusivamente torcedores do Caxias e do Juventude. E não torcem para mais nenhum time. Então, Caju é uma palavra que soa muito na nossa mente. Quem gosta do futebol. O primeiro clássico Caju, no estádio Alfredo Jaconi, no dia 28 de março de 1976, pelo Campeonato Estadual. Caxias e Juventude ficaram no empate em 0-0. O primeiro clássico Caju, dia 4 de agosto de 1935. O Flamengo venceu o Juventude, placar de 3-1. Os gols do Flamengo, o tricolor na época, de Filhinho aos 15 minutos da etapa inicial. E o Bortinha empatou aos 39, isso no tempo normal. Depois, na segunda etapa, Antenor aos 7 minutos e aos 20. Flamengo 3, Juventude 1. Já a maior goleada, dia 7 de agosto de 1949. Juventude 6,
Flamengo 0. Esse jogo na Colina Fantasma. Foi um campo neutro pelo Municipal. Gols Juventude marcado por Homero aos 38 segundos. O Lori aos 6. O Homero voltando a marcar aos 8 minutos. Canelinha aos 36 e Homero novamente aos 40 minutos. Isso tudo no primeiro tempo, os 5 gols. E no segundo tempo, o Lori marcando aos 44 minutos. Essa foi, portanto, a maior goleada entre os clássicos Cajus e Flajus, claro, junto de 6, Flamengo 0. Já esse primeiro duelo entre Flamengo e Juventude foi realizado no estádio Rui Barbosa. E Gustavo Cortes, que outras curiosidades a gente pode apontar desse que é considerado o maior clássico do interior gaúcho? Na verdade são várias, né? O primeiro clássico foi realizado dia 4 de agosto de 1935, o ano de fundação do Flamengo. O Flamengo ganha de 3-1 do Juventude. Tivemos aí 2 grandes goleadas no clássico, uma em 41, 7-2 Juventude, e uma em 49, 6-0 Juventude, pelo Campeonato Municipal, era o Citadino da época. As 2 maiores goleadas pertencem ao Juventude. Houve um clássico em 12 de março de 50, um 5-5, 10 gols. Nunca aí no caso o Flaju, nunca um clássico teve tantos gols numa partida. Tivemos também ali em 13 de março de 77, o famoso clássico do Porco, um amistoso no Jacone. Caxias gol de 1-0, gol do Osmar, né, que a torcida do Caxias jogou um porco com a camisa do Juventude dentro do campo. Esse clássico ficou marcado por esse fato. Tivemos meses depois, em 6 de novembro do mesmo ano de 77, o primeiro Caju da Série A, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi um 0-0 no Centenário. Eu também destacaria um 14 de maio de 2000, na época que o Juventude, como eu falei anteriormente, foi campeão gaúcho em 98, da Copa do Brasil em 99, era o time da Parmalat. O Juventude tinha um patrocínio forte e o Caxias, nesse ano, ele viria a ser campeão gaúcho. E ele ganha de 3-0 do Juventude. Quer dizer, nem sempre o maior investimento significa favoritismo. Para ilustrar essa situação, vou relembrar 2 clássicos, entre tantos, já disputados. E por coincidência, no Centenário. 8 de março de 2003, o Caju da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Um Caju marcante pelo número de gols, 8 gols. O Caxias perdeu em casa para o Juventude pelo placar de 5-3. A vitória classificou o Juventude para a semifinal de forma antecipada. O Juventude saiu na frente, o Caxias empatou e virou para 2-1. Depois o Juventude empatou e virou para 3-2. O Caxias empatou 3-3 e o Juventude acabou matando o jogo, fazendo mais 2 gols. E no final, Caxias 3, Juventude 5. O Ederson, 1-0 para o Juventude a 5 do primeiro tempo. Matheus empatou para o Caxias 1-1 a 11 do primeiro tempo. Paulo César, cobrando pênalti, fez 2-1 para o Caxias a 12 do primeiro tempo. Depois, Rafael Ledesma 2-2, empatando para o Juventude a 19. O Michel, 21, fez 3-2 para o Juventude. O Kena empatou para o Caxias a 22. E depois Rafael Ledesma de novo, 4-3, 28 minutos. E Michel a 38 minutos do segundo tempo. Um clássico marcante para a torcida alviverde foi um 8 de março de 2003, um 5-3 Juventude, lá no Centenário, pelo Campeonato Gaúcho. E o Juventude, historicamente e estatisticamente, sempre teve dificuldade de ganhar do Caxias no Centenário. E essa foi uma das poucas vitórias, desde 76, quando o Centenário foi inaugurado, essa foi uma das poucas vitórias do Juventude na Casa Grená. Mas assim, rivalidade, peleia no gramado, se preparar para enfrentar o adversário, eu duvido que no interior do Brasil tenha uma dupla de clube de futebol mais forte do que Caxias e Juventude na sua rivalidade, do que o Caju. O outro clássico, Caju número 265, também no Centenário, repito, 29 de agosto de 2010, 7ª rodada da Série C daquela temporada.
Caxias 2, Juventude também 2. Um clássico muito tenso, clássico que poderia rebaixar virtualmente Juventude em caso de derrota, e para o Caxias a vitória poderia encaminhar a sua classificação para a próxima etapa da competição. No final, o empate em 2-2 não fez bem nem para o Caxias e também para o Juventude. Juventude do técnico Beto Almeida surpreendeu, abriu 2-0 a 17 e 18 minutos do primeiro tempo com Celcinho e Espiga. No segundo tempo, o técnico do Caxias, Julinho Camargo, colocou o time para frente e conseguiu então empatar com os 2 gols do colombiano Palacios, a 33 e aos 50 minutos. O clássico foi marcado por confusões dentro e fora de campo, um jogo muito bom e ficou conhecido como o clássico do Palacios. Nos microfones também, depoimentos assim quentes, acirrados dos dirigentes. Tivemos também o gol mais rápido do clássico, que foi feito pelo Mário Lopes, do Juventude, 14 segundos, numa vitória do Juventude sobre o Flamengo, 2-1. Então, assim, tem várias curiosidades, e tem uma estatística favorável ao Juventude, que o Caxias não vence o Alviverde há 6 anos, desde 9 de março de 19, né? Foi aquele 3-0 no Jacone, que o Caxias venceu, quando da demissão do Luiz Carlos Vinck, então treinador do Juventude. E de lá para cá, nesses últimos 6 anos, foram 5 jogos com 4 empates e 1 derrota, tá? Que foi a vitória do Juventude ali na pandemia, em 2020, 2-0, um jogo de manhã no Alfredo Jacone. Então essas aí são as curiosidades, um pouco da história desse clássico que está fazendo 90 anos. Eu diria, como eu falei anteriormente, um dos principais clássicos do interior do futebol brasileiro, e que esse clássico continue escrevendo cada vez que se enfrentam mais histórias para eu poder reproduzir aí nos meus livros e nos meus trabalhos. Então Caju é muito grande, sim. A palavra Caju, ela é a expressão do tamanho do futebol de Caxias do Sul, do tamanho do futebol das duas equipes, a expressão maior talvez do que a própria cidade. Não estou desmerecendo a história de Caxias, mas vamos considerar que a história do Caju anda junto, talvez até na frente, porque Caxias sai daqui levada pela dupla Caju. Então, minha gente, Caju é uma palavra forte, é o símbolo do futebol, da expressão, da paixão futebolística da nossa cidade. E viva o nosso Caju! É o clássico Caju. Nessa temporada de 2025, completou 90 anos. Até hoje, confrontos no estádio Alfredo Jacone, 109 partidas. Juventude, que venceu pela última vez, aqui em sua casa, no dia 23 de julho de 2020. Placar de 2-0, naquele clássico da pandemia da Covid-19. Arrancou o Breno pra cima do marcador em velocidade, já botou na frente, nasceu o segundo, limpou pra perna direita, bateu, colocou, Vinto! Gol! É papo! É do Juventude Breno! E que roubada do Verdão agora! Desceu a 1000 pelo Brasil, Jaconeiro se movimentou! Vamos, Jaconeiro! Breno para meter para a rede do Marcelo Pitol! Quando eram decorridos no tempo de emoção, 3 minutos de jogo desse segundo tempo. Breno, que arrancada! Que arrancada! Que arrancada na rede do Caxias! O Juventude faz 2-0, uma arrancada. É um tabu que está sendo quebrado. São mais de 5 anos sem vitórias e o Juventude volta a vencer na marca de 3 minutos e meio, Breno. 1
2 pro Juventude, 0 pro Caxias. Já a última vitória do Caxias na casa do rival foi no dia 9 de março de 2019, ao golear pelo placar de 3-0. A rivalidade sadia faz o futebol de Caxias do Sul crescer. Que bom que temos o privilégio de, assim, ter 2 clubes tradicionais e de representatividade no futebol. Juventude e Caxias já se duelaram em campeonatos brasileiros 17 vezes. A rivalidade é tão grande entre Caxias e Juventude que em disputas no Campeonato Brasileiro há um empate. Na Série A, 3 confrontos e 3 empates. Juventude e Caxias já se enfrentaram 215 vezes em jogos oficiais. O Juventude com 67 vitórias. O Caxias com 72. Já empates foram 76. Lá vai Gabriel Silva, vai pintar o chute, bateu, tá na rede! Gol! Caxias da Grana! E um golaço de Gabriel Silva! 25 minutos e meio da etapa inicial. Os jogadores do Juventude estão revoltados porque Alan Ruschel estava no campo de ataque. E aí o Caxias num contra-ataque fulminante. Emerson Martins esticou a bola para o centroavante da noite. Gabriel Silva balançou, estremeceu a rede jaconeira. Tá aberto o Caju 288. Puxou para a perna esquerda, entregou na entrada da grande área. Mandaca limpou o marcador, vai invadir a área, cruzou por baixo, bateu, tá na rede! Gol da Juventude Jaconeira! 32 minutos e meio. Gilberto! Gilberto, Giba gol, não importa, ele é artilheiro, ele é matador. O Juventude tinha dificuldades, o Caxias resistia, mas a qualidade é maior de Gilberto. Gilberto balançou, estremeceu a rede Grená. Tá tudo igual no Caju 288. Um Juventude, um Caxias. O Caju 290 será realizado no estádio Alfredo Jaconi, na primeira fase do Gauchão 2026. Em 289 confrontos totais, o Caxias venceu 93. O Juventude ganhou 97 e ainda ocorreu 99 empates. Mais de 1.350 atletas já disputaram o clássico Caju. Lorido Juventude marcou 18 gols em 59 confrontos. E Alemãozinho do Caxias, Flamengo, fez 11 gols em 25 duelos. No Gauchão foram 99 partidas. O Grená ganhou 33, o Alviverde venceu 25 e ainda aconteceram 41 empates. Você acompanha tudo na Mega Conhece, aqui no estádio Alfredo Jaconi. Mega Conhece, torço com a nossa paixão, o time da Laranja Mecânica da Comunicação. Com as informações, o jornalista Ivan Scaraboto. A bola no pé e a torcida animada, é festa na arquibancada. Faça chuva, neblina, não faça sol, você está na Mega com RS.